Muito prazer de te receber aqui, Rô Pacheco, um grande nome, uma grande pessoa, uma querida, conhece tudo de espiritualidade, tem algumas formações aí olhando para o comportamento humano, mas o mais legal de tudo, que foi o que me motivou a convidá-la para vir bater esse papo comigo, foi a formação dela e a filosofia de vida baseado na yoga, né? E aí eu falei assim, quem que poderia trazer uma informação valiosa para nós nesses tempos, né, de concessão? Eu não tive dúvidas que seria a Rô Pacheco. Rô, muito bem-vinda, querida. Venha. Grata, Eu não sei muito se grata pelo convite, muito eu não sei grata se, mesmo. Você é não sei se eu te gentil, né? apresentei, eu não sei se eu te apresentei da forma devida, então vou pedir para você concluir essa apresentação. Acho que você foi generosa, não acho não, foi generosa demais, dizendo que eu sei tudo de espiritualidade. Eu vou dizer que eu sou uma neófita, né? Uma iniciante, uma caminhante dessa jornada, mas já são 33 anos no caminho do yoga. Eu sempre digo isso parece muito, mas não é nada, né? E formações em outras áreas, aqui e fora do país também, mas tem a formação na área dos florais, na física quântica no método HQI, dentro do Reiki, e dentro do yoga algumas especialidades, mas a que eu mais assim, me identifico de tudo é o yoga terapia e trazer o yoga assim, para a vida prática, como um caminho de cura, um caminho de autocura. Isso talvez eu diria, é para esse lugar que eu olho, né, na minha vida, o yoga como um caminho de cura e autocura. Então, e aí eu fiz essa pergunta para você, que é o que a gente está passando nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, um furacão, né, Rô? Porque tiraram o chão, né? Agora muda tudo. Vocês vão para casa, reformuta a tua vida, muda tudo. Como manter estabilidade no meio do furacão, Rô? O que que você traz como dicas aí? A Cris sempre me faz perguntas fáceis, eu não sei se vocês observam isso. As perguntas mais suaves. Então a gente eu penso assim, vamos começar a refletir numa perspectiva, eu digo, eu vou trazer as minhas reflexões à luz do yoga, certo? Então, o meu manual, o meu expediente de reflexão é o Yoga Sutra de Patanjali, né? É algo que eu venho estudando há muito tempo. Então, Patanjali, quando ele fala da estrutura mental e quando ele vai definir o yoga, então ele diz que o yoga é não se identificar com alguns conteúdos da mente, né? Então, eu acho que é importante a gente partir dessa visão, dessa perspectiva. Então, aonde começam os furacões? Os furacões começam Dentro da aonde? gente mesmo. Dentro Dentro da da gente, gente. E eu gosto muito quando o Buda fala assim, ó, a mente, ela é um macaco por conta dessa agilidade, né? Os pensamentos, Patanjali vai chamar isso de vrittis, que são essas oscilações constantes que as nossas mentes passam, né? Então, há uma oscilação que a gente pode considerar assim como uma oscilação natural. Vamos pensar assim numa brisa soprando, né? O tempo todo dentro da mente. Aí você vê o teu gato pulando, você olha para o gato, você sente um aroma e você, nossa, que cheiro bom, vem uma lembrança. Aí, isso são aqueles movimentos da brisa soprando, é o macaco pulando de galho em galho, certo? Mas, de repente, esse macaco ficou preso dentro de uma loja de louças finas. E aí, esse macaco, né? Imagina um macaco dentro de uma loja de louças finas. Então, a nossa mente, ela tem essa estrutura, é tudo muito delicado dentro da nossa estrutura psicológica, né? Inclusive sináptica, neuronal, tudo, eu digo, no corpo é ao mesmo tempo muito delicado e muito forte. Então, nesse momento onde a mente vira esse macaco dentro de uma loja de louças, a gente tem aquela situação que nos irrita, né? Uma situação onde a gente foge do controle. A gente lembra de uma coisa que nos magoou muito e aquilo já leva
já levanta, é um vento mais forte soprando, né? Um vento forte. E isso já nos, sabe, bagunça o cabelo, desconforta, a gente não está naquela brisa. Mas o macaco, além de estar dentro da loja de louças, muito finas, ele foi mordido por um escorpião e alguém tacou fogo no rabo desse macaco. Uau, isso realmente é um furacão. Então, é aquele momento onde algo acontece em que nos tira totalmente daquele lugar da brisa, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu sou incapaz de bater em alguém, eu sou incapaz de... A gente é incapaz até chegar nesse ponto, né? Aí a gente pensa, mas eu sou incapaz de bater em alguém. Então tá, então veja alguém pegando o seu animal de estimação, o seu filho, e torturando. O que você faz naquela hora? Então, esse é um movimento da mente mais profunda que não foi trabalhado ainda, está tudo aqui dentro, né? Por isso que o processo, quando o Patanjali fala que o processo da iluminação, da consciência, é um processo de trazer essas camadas à tona, isso ele chama de samskara, que são impressões, são como se fossem sulcos profundos pela repetição do hábito, né? Então, eu acho que me fiz entender aí, né, Cris, para falar da estrutura da mente, que a mente ela oscila e ela oscila muito dependendo da situação. Você sabe que antes de você, na terça-feira, eu estive falando com a Rosa Desideri, que é uma pessoa especialista maravilhosa em terapias ancestrais, né? E aí nós tivemos um participante que falou assim, a mente mente. E ela falou, não mente. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. É lógico que tem estágios do que a gente pode falar da mente, né? Da mente consciente, a mente inconsciente, a mente consciente, qual o estágio que ela está agora? Então, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Tá, a minha opinião está baseada em Patanjali, certo? Eu digo, eu sou só uma pessoa que traduz o pouquinho que eu entendi até aqui. E é muito pouco, mas eu espero que essa gotinha, eu sempre digo, é uma gota calma no oceano, às vezes tormentoso, mas é uma gotinha. Quando o Patanjali fala da estrutura mental, eu diria que, primeiro de tudo, na Índia, o yoga é a psicologia lá. Então, yoga a prática de yoga é olhar para a própria mente, é olhar para a tua estrutura mais profunda e, a partir daí, olhando para essa estrutura mais profunda, olhando para esse samskara, você é capaz, então, de começar a transformar isso, a mudar isso. Muito bem. Então, nós temos a mente, que é o estado de vigília, é o primeiro estado mental, né? Esse que nós estamos. A gente está aqui, a gente está acordada. Então, o Patanjali diz, eu posso estar acordado, eu posso estar dormindo, eu posso estar sonhando. São os 3 estados da mente, né? Acordado, dormindo e sonhando. Mas Patanjali fala que eu tenho um 4º estado que se chama Turiya Vasta, que significa exatamente 4º estado, que não é nem vigília, nem dormir, nem sonhar, que é o estado alterado de consciência pelos meios naturais. Olha que legal isso, né? Ora, muito bem. Nesses 3 estados, né, no estado da vigília, o inconsciente ele pode jogar alguma coisa para fora? Pode, ou seja, tudo está dentro desse samskara. Então, a gente traz impressões, a gente já tem impressões na mente que vão fazer com que a gente seja tendencioso. Tendência chama vasana em sânscrito, né? Então, eu tenho uma impressão mental já gravada, como se fosse um carimbo, que vai me fazer ter tendências, ter predisposições para determinados comportamentos mentais e, consequentemente, todos os outros, certo? Porque eu já vivi isso muito. Eu já vivi... A perspectiva do yoga é uma perspectiva, vou dizer abertamente, reencarnacionista e ponto, tá? Não se acolhe
uma outra coisa a não ser essa. Por quê? Patanjali defende essa tese dizendo que nenhuma emoção é sentida por mim desde que eu já não a tenha vivido antes. Então, eu sempre brinco, por exemplo, quando eu digo eu tenho medo, e eu pergunto sempre quando eu dou as palestras e faço os workshops, você teme o conhecido ou o desconhecido? A esmagadora maioria vai dizer, não, eu temo o desconhecido. Eu falei, não, você teme o conhecido. Porque se você diz, eu tenho medo de altura, você sabe o que é altura, você não teme o desconhecido. Se eu digo, eu tenho medo de barata, você consegue distinguir uma barata de um rato, né? Você sabe bem o que é. Então, você conhece muito bem o que gera medo, porque você, de alguma maneira, cristalizou essa emoção na sua mente. Isso virou um samskara. Então, para eu trabalhar esse samskara, é um processo de tomada de consciência, ou seja, há situações na vida, Cris, e nós sabemos bem, todo mundo sabe bem disso. A gente sabe exatamente aonde aperta o nosso calo. A gente sabe disso. Acho que é bom a gente ser mais sincero, né? Tipo, o que nos incomoda? E durante o dia, a gente vai ver coisas que nos incomodam muito. Coisas corriqueiras, coisas dentro de casa, coisas no relacionamento afetivo. O marido que aperta a pasta de dente no meio do creme dental. O outro que deixa o chinelo virado, o outro que deixa uma louça na pia, Coisas o outro que pequenas, não executa. né? Então a gente vai percebendo que eu falei de coisas da rotina doméstica, né? Aí tem toda uma rotina dentro do teu meio de trabalho, corporativo, empresarial, mas você vê que o que detona isso é sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma coisa. Então a gente não sofre por uma infinidade de coisas, mas o nosso sofrimento ele é muito pontual, tá? Não sei se me expliquei bem aqui. Eu gostaria que você trouxesse um exemplo prático. Por exemplo, ele é pontual. Eu tenho medo, mas eu não admito que eu tenho medo, né? As coisas vão acontecendo, ou eu me irrito com a pasta de dente, ou eu me irrito com as coisas que vão acontecendo no meu dia a dia, mas eu não escancaro isso. Então, quando eu te trago essa pergunta, a mente, né? E a Rosa fala comigo, não, eu não concordo que a mente, né? Eu acho que está com algum ruído aí. Será que é meu ou é seu? E aí eu falo assim, bom, a mente porque ela cria alguns labirintos para a gente e nos faz ficar estagnados em determinado lugar a partir das nossas crenças limitantes, né? Ela nos coloca como reféns daquilo. Então, existe uma coach famosa, Byron Katie, que ela, inclusive, ela fala, isso é verdade? 5 perguntas, né? Como você pode ter certeza que isso é verdade? Quais são as comprovações de que isso é verdade? Né? São 5 perguntas, eu não me lembro das outras 2. Mas então, assim, quando a gente tem esse padrão na nossa vida de... Agora temos nós 3, eu, você e a Malu. Oi, Menino, Malu. Malu. Quando a gente tem esse padrão, né? Aí sim eu digo, a mente, porque ela coloca a gente numas ciladas, disfarçando o real do irreal. E quando minha cabeça pensa, quando eu tenho um pensamento ou um sentimento tal, eu reproduzo isso como se fosse verdade, né? O cérebro não entende o que é verdade e o que não é. Tá, então tu quer um exemplo prático? Vamos recuperar. Quando você traz Patanjali, que eu acho muito interessante, né? O que ele acha, ou como que você percebe essa análise? Então ele vai definir. Então, quando ele define a mente, ele diz assim: a mente é Mano. Mano é aquela parte da mente que é a nossa mente que regula as nossas funções fisiológicas, certo? É o regulador de todas essas funções. Mano, Ahamkara é a nossa identidade. Então,
O que eu vejo aqui é o arrancar a crise, é o ego crise. O que você vê aqui é o ego ro, que é importante. A gente executa todos os nossos papéis a partir do nosso aparecimento no mundo, certo? Uhum. Só que vejamos, eu tenho esse aparecimento, mas esse aparecimento é fruto de todas as histórias anteriores, de todos esses samskaras, como eu já falei, de todas essas impressões que estão gerando tendências, estão gerando vasanas. Isso não quer dizer que existe uma determinação para as coisas, tá? Mas ele fala assim, há um aspecto mais profundo que chama chit. E chit, ele diz, é a consciência. E eu, na consciência, nesse nível mais profundo, eu não confundo mais o irreal com o real. Ah, entendi. Que legal. Nesse nível profundo, mas nesse nível profundo significa o quê? Eu já tenho um ingresso, eu já tenho uma jornada de autoconhecimento, e isso significa cair e levantar muitas vezes. Porque assim, às vezes a gente toma de uma teoria, por exemplo, nesse momento, né? O que o ego aqui está dizendo assim, olha, a teoria que eu defendo aqui hoje é de Patanjali, eu vou dizer que ela está certa. Mas a coach lá do outro lado vai dizer, não, mas a minha está certa. Então eu gosto muito de um pensador, que é o Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, quando ele diz assim, ó, que a verdade é um espelho quebrado em milhares de partes. E a gente, tipo assim, né, Cris, a gente consegue ver só aquele pedacinho. Sim. Porque na medida em que a gente faz o nosso processo ascensional, que é o processo dessa iluminação, a partir do momento que a gente está nessa totalidade, daí que Buda diz assim, então, mesmo que você não se sinta Buda, tu é o Buda também, né? Jesus diz, vós sois deuses. Imagina, eu não consigo me perceber como Deus. Tu consegue se perceber como Deus? A Malu consegue? A gente tem uma grande dificuldade. Mas ele já percebe, a despeito de tudo aquilo que a gente acha que não, ele já vê em nós, mas é uma perspectiva futura, né? Ele já vê a gente pronto, mas a gente está se aprontando nesse caminho, de cair, levantar, de defender ideias, de defender a própria tese, mas enfim. Então a gente vai viver confusões. Patanjali diz que um dos erros nossos é aceitar o conhecimento errôneo como certo. Olha que interessante. Espetacular isso, hein? Hã? Espetacular, lindo isso. Não, eu acho maravilhoso. Eu acho que o Yoga Sutra, para mim, ele responde muitas questões, né? Então, ele diz, tomar o conhecimento errôneo como correto é um obstáculo para a evolução. Olha que bárbaro. E como a gente faz isso? A gente faz isso muitas vezes e vai fazer muitas vezes ainda. Isso é movido pelo ego, Rô. Totalmente, porque quando a gente tem muita necessidade de defender o ponto de vista, a gente não está certo muito disso ainda, né? Quando a gente ainda é muito, tipo assim, a gente... Me dá a impressão, assim, que quando a gente está mais acalmado interiormente, né? Com essas verdades, a gente não tem tanta necessidade de, tipo assim, de fazer o outro pensar como eu penso. Porque o objetivo do yoga não é fazer você pensar como eu penso. É você pensar como você pensa. É você sentir como você sente. Uhum. É você estar no teu lugar. E sabe o que eu observo? Porque eu sou uma curiosa, né? Eu acho que assim quanto você, sou uma curiosa. E como Muito. curiosa... E como curiosa, eu questiono muito, eu pergunto muito. Desde pequena, minha mãe falava que eu era menina dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Tal. E longe de mim tem um ego por trás, mas sim uma curiosidade, né? Como uma criança querendo descobrir coisas. E eu percebo que em algumas situações existem pessoas que estão nesse olhar que Patanjali traz, que você diz, né? Que aceitou como verdade aquilo e guarda aquilo para si de uma forma muito forte. E se você pergunta algo, né? Essa pessoa fala, não, aqui não tem espaço para essa pergunta, né? Por que você está perguntando isso? É assim que eu estou vendo, né? E aí não tem abertura. Mas, na verdade, essa pessoa aqui está querendo perguntar, ela quer entender, ela não quer questionar, ela quer entender. E aí existe uma barreira.
Eu enxergo que pode ser que tenha ego dos dois lados, ou não? Sempre tem, Cris. Sempre tem. Enquanto a gente está na jornada evolutiva, a gente sempre vai ter uma identidade com o ego, porque fazer essa imersão nesse plano físico já é desafiador. É muito difícil tu não ter, uma vez que você faz o teu ingresso numa jornada, eu vou usar a expressão reencarnatória, a Malu colocou uma nota ali, depois eu quero ler. Uma vez que a gente faz uma jornada reencarnatória, reencarnar significa de novo ingressar na matéria. Isso já é difícil demais. Isso já é complexo demais, porque a matéria em si, ela gera muitos arrastamentos, e o codificador do yoga fala isso também. Por isso que a gente procura, porque assim, ele vai... Posso mencionar os alicerces do yoga aqui? Por favor, faça então, isso. O yoga é dividido em 8 partes, tá? 8. Ele diz Ashtanga, ele chama isso de Ashtanga. O yoga é um caminho, certo? Não é o melhor nem o único, mas é um caminho, eu acho muito interessante falar disso. Esses 2 primeiros alicerces desse caminho, essas 2 partes, que é Yama e Niyama, é uma normativa ética para a vida. Tu vê, ele não falou nem meditação primeiro, ele falou assim, que primeiro a gente tem que corrigir hábitos essenciais dentro de nós. E que nós sabemos, Cris, vou usar a tua expressão, é difícil pra caramba, a Cris fala muito isso. É difícil pra caramba. Então ele começa assim, Yama é o primeiro anga, tem 5 itens na primeira parte. Ahimsa significa não seja violento. Não seja violento, não se violente mentalmente, não se violente emocionalmente e não violente ninguém, nem coisa alguma. Daí eu te pergunto, cometemos ou não violências contra nós e contra os outros? Muitas vezes. O tempo inteiro. Muitas vezes, e às vezes não deliberado, que é pior, quando a gente não quer machucar alguém, mas sem querer a gente machuca, né? Isso é muito duro, para mim é uma coisa muito dura, né? Às vezes tu não quer decepcionar, mas tu decepciona, né? Porque são dois, gente, relação, já começou aí o nosso processo de rolar na vida, né? O processo de atrito, de burilamento, tá? Não violência. Segundo é satya, que significa não mentir, ser verdadeiro. Aí a gente confunde ser verdadeiro com falar tudo que a gente pensa. Também não é isso. Ser verdadeiro, primeiro ser verdadeiro com você. É primeiro respeitar o ahimsa, é não ser violento. E às vezes a gente tem que dizer, não dá, eu não posso, eu não consigo, eu vou até aqui. Porque isso senão a violência passa a ser contra você mesmo, né? Então isso são todos refreamentos, se tu observar bem, isso tudo são condutas para a gente começar a domar o nosso próprio ego, né? Aí depois vem asteia, que significa não se apropriar de nada que não seja seu. Olha que sério, não cobiçar. Toda vez que eu vejo alguém que tem alguma coisa, tipo, puxa, gostei do jeito que aquela pessoa falou, gostei daquele cabelo, sei lá. A mente já entrou num processo meio de querer ter aquilo. Então ele fala, não se aproprie, não tem inveja. Tudo é exercício para o ego. Aí, 4º item do Yama é Brahmacharya, que significa uma autorregulação das energias criativas. E isso envolve também a energia sexual. Olha, ele já fala disso ali. O Brahmacharya também significa assim, ó, que todo teu abrir mão tem que ser um abrir mão consciente. Que toda sublimação tem que ser uma sublimação madura. Nada aqui é imposto, tá? Tudo isso que eu mencionei de Yama é tudo um processo de autossublimação e autorregulação. O 5º do primeiro item chama aparigraha, que significa não apego. Então, quando a gente falou dos furacões, eu falei, muitos furacões, eles nos enredam porque a gente criou um apego em alguma coisa. E a gente cria uma onda assim, ó, tão volumosa, assim, tão intensa ao nosso redor, porque a gente quer um modelo que não dá mais. A gente quer uma coisa que não tem. Já passou.
Então a gente não vive o momento presente, né? A gente vive sempre ou nessa âncora lá Lá no atrás, futuro ou lá na frente. ou está fazendo a prospecção lá na frente e não está no aqui e agora. E também não é um oba-oba, certo? Ah, eu vivo o momento presente, eu não sou previdente, não é isso. Então tudo isso aqui é o primeiro alicerce do yoga. Primeiro. Segundo Niyama, ele vai dizer assim, Sautya. Sautya significa a gente precisa ser puro de coração e de mente. Segundo Patanjali, os nossos olhos, de todos os sentidos, são os mais julgadores. Muitas vezes os olhos, a gente já está olhando, a pessoa não falou nada, mas o olhar já maquinou lá na mente uma série de coisas. Então ele diz, pureza. Se você vê alguém feliz, fique feliz. Não questione de onde veio essa felicidade. Não pergunte assim, mas essa pessoa conseguiu comprar o carro importado, de onde veio esse dinheiro? Pronto, já gerou uma perturbação na mente. Se a pessoa está feliz, fica feliz. Se a gente encontra uma pessoa triste, a gente tenta ajudar, ser compassivo. Se a gente encontra um ser iluminado, a gente pensa assim, puxa, um dia eu terei essa virtude. E se a gente encontra alguém que é reticente no erro, porque ela quer, seja neutro, não julgue e deixe a pessoa ter a experiência dela. Mas olhe com aquele olhar de amor. E pronto. Isso mantém a mente serena, isso mantém a mente pura. Tudo isso que eu falei é Patanjali, certo? Contentamento. Deu tudo certo, isso chama Santosha. Deu tudo certo. Ok. Deu tudo errado. Ok também. Fácil, né, Cris? Não, porque assim, olha, uma coisa, a gente sempre conversou, né, Rô? Mas alguns aprendizados que eu tive desde então, né? Desde quando a gente não se fala mais há algum tempo, a gente se vê, se cumprimenta pelas redes e tal, mas conversar do jeito que eu estou amando essa conversa, faz tempo, né? O que eu aprendi é que, assim, a gente vive num mundo dual, bom ou ruim, né? É lindo ou feio? Então, assim, se nós formos buscar pela nossa consciência de ser, de estado, né, de ser que é pura luz, não existe bom e ruim. Nós não estamos nesse mundo dual, né? O que a gente precisa olhar, ou como eu comecei a olhar tudo o que acontecia comigo, é que eu passei por treinamentos. Esses treinamentos foram para trazer o meu ser para um olhar mais cuidadoso comigo mesma. E se acontecer novamente aquela situação, é porque eu não aprendi corretamente o que eu deveria aprender. Então, eu retorno à mesma situação, né? Com certeza. Então, veja, isso do contentamento, do Santosha, Krishna, quando fala no Bhagavad Gita para Arjuna, ele diz assim, o yogi deve ver o barro e o ouro com o mesmo olhar. Quem olha para o barro e para o ouro com o mesmo olhar? Sei lá, anda com uma luz acesa e procura a pessoa, porque a gente tem tendências, né? A gente está caminhando para isso, para esse olhar neutro que não significa indiferente. Daí ele vai colocar, olha só, tapas, que é o terceiro item do Niyama, é o esforço sobre si. Ninguém vai fazer isso por ti, certo? Que você acabou de falar. Ninguém. E mesmo que alguém venha e diga assim, Cris, você precisa melhorar nisso, você muitas vezes vai ouvir isso e vai tipo, tá, eu já sei. Porque, na verdade, a gente não precisa ser lembrado. A gente lembra e a gente sabe o que tem que fazer. A gente tem que fazer uma prática todo dia, seja ela qual for. Autoconhecimento é o próximo e entrega ao absoluto é o último. Que Nossa, significa também. Que lindo isso! Isso são os dois primeiros angas do yoga. Só dois eu falei, tá? Tudo isso está nisso. Não tem yoga, asana, não tem pranayama, não tem meditação. Tem regulação na vida, é uma norma de qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser praticante de yoga. O que é essa entrega ao absoluto? Me fala mais sobre isso, que me parece bem interessante. Ishvara Pranidhana chama isso. No final das contas, a gente descobre que quando a gente não é leal ao próprio coração, a gente sempre se prejudica. Nossa, o absoluto é aquilo de essencial dentro de nós, né? Isso é o absoluto.
A gente pensa sempre na divindade, num Deus fora, ele também está fora. Eu até comentei isso com a Malu, quando Jesus fala que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Você já está num cumprimento, você cumpre dentro de você essa normativa, ou seja, o teu coração, ele é tão assertivo e você, esse ego, ele já foi tão domesticado que ele consegue acolher a consciência, que daí não tem mais essa dualidade, né? Nós ainda vivemos a dualidade, sofremos por ela, vamos carregar, talvez, nessa reencarnação, muito desses embates, mas é isso mesmo, a vida é assim e pronto. E aí, Cris, tem todas as outras partes para chegar na eliminação da consciência, mas eu queria falar mais desse alicerce moral. Rô, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, porque assim, muitas pessoas enfrentaram de formas diferentes o que está acontecendo no mundo, né? Sim, algumas sim. acreditam que é importante para que o mundo cresça, para que o planeta respire, ficar para dentro, olhar para dentro. Alguns desses, que eu acho que talvez seja a minoria, pensam dessa forma. Outros entraram em depressão, que cada um tem a sua forma de encarar. Não existe um julgamento sobre o que é bom ou o que não é. São só fatos, né? Algumas pessoas entraram em depressão, outras estão numa montanha russa, né? Tem dias que estão bem, outros dias que não estão. Então, assim, para as pessoas que entraram em depressão, o que poderia ser dito a elas quando a gente fala dessas questões do conhecimento humano? E o que Patanjali traz como informação? O Bob é um querido amigo que está entrando e vai ser uma das pessoas convidadas. Bem-vindo, Bob. Oi, Bob, bem-vindo. Então, vamos raciocinar assim. Como eu falei lá no princípio, eu sempre preciso voltar e fazer esses ganchos. Nós trazemos marcas, são os samskaras, né? As impressões mais profundas nas nossas mentes. Isso vai gerar tendências e algumas predisposições, certo? Então, de certa maneira, nós já trazemos algumas tendências para isso ou para aquilo, certo, Cris? Certo. Isso não nasce aleatoriamente, certo? Então, dependendo de como que é a minha caminhada ao longo da vida, né? Eu posso intensificar essas predisposições para a depressão ou não. Isso pode, eu posso ser uma pessoa com predisposição à depressão, mas isso só está como uma semente dentro de mim. Eu estou trabalhando outras coisas que não fizeram isso aflorar. Mas eu posso ter feito o contrário, eu posso ter tido um estilo de vida, uma forma de viver, que fez com que essas sementes relacionadas a esse perfil da depressão viessem à tona. Mas tudo é caminho e tudo é jornada, certo? Porque às vezes a gente pensa, essa pessoa fez certo, essa não fez certo. Eu não gosto muito de falar dessa maneira, porque cada um de nós vai buscar formas de resolver tudo. E adoecer também é resolver coisas. Também adoecer também é curar-se. Eu não olho para a doença como uma coisa negativa. Na verdade, eu tento olhar realmente de uma forma, eu diria assim, lembrando sempre de Krishna quando falo, yoga é aquele que não come demais, nem faz jejum excessivo, não é o que dorme demais, nem o que faz vigília. Realmente o praticante de yoga tenta trilhar esse caminho do meio, sendo que o caminho do meio ele oscila também. Agora, o que como ferramenta prática, o que a gente ofereceria, né? Então, o caminho, eu acho que para qualquer situação de doença, eu sempre digo, doentes somos todos, tá? Todos nós, se a gente está aqui nesse plano, e especialmente nesse momento da Terra, vamos ficar, eu diria assim, vamos baixar um pouco a nossa bola, todo mundo, porque nós todos somos pessoas doentes, né? Em algum nível a gente sofre de algo dentro de nós, né? Então, o que a gente pode fazer para isso? Primeiro, reconhecer, tipo, realmente a gente sofre por algo. A gente sofre por coisas maiores ou menores, mas todos nós, fato é que todos nós vivemos aflições.
Mas talvez as aflições maiores sejam essas, por exemplo, a pessoa que traz esse perfil mais depressivo, ela traz uma grande desvalorização da vida. Eu vou pontuar alguns, assim, eu diria, algumas situações relacionadas aos chakras. Tudo que eu estou falando tem a ver com Patanjali, com a fisiologia energética, tá? Então, essa pessoa que tem a tendência à depressão, ela sofre primeiro porque ela não valoriza a sua vida o suficiente. Pode observar isso, tem uma desvalorização. Segundo, ela não consegue ter muito prazer na vida, por mais que ela tenha. Porque o que a gente vê? Eu estou falando aqui de Balneário Camboriú, que é uma cidade assim de um nível financeiro bastante alto, mas a gente vê com uma certa constância pessoas que a princípio têm muito dinheiro, uma posição social elevada, beleza, inteligência, mas comete o suicídio. Olha que coisa curiosa. Porque aquele que deprime e não cuida da depressão, ele chega numa desvalorização da vida tamanha que pode levar ao suicídio. Mas a OMS diz o quê? Que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados com medicamento. Então, o medicamento é ruim, Cris? Claro que não. Porque se eu estou conservando uma vida, mesmo sob a tutela de um elemento medicamentoso, isso é uma bênção. Porque a gente precisa cumprir o que a gente veio cumprir. Então, eu não me valorizo, eu não tenho prazer, né? Por mais que eu tenha. E eu tenho uma oscilação muito grave entre entrar em contato com o meu poder pessoal, tipo, uma dificuldade de reconhecer que eu também sou bom em alguma coisa, mas junto a isso tem que estar sempre a humildade. Olha que tênue esse caminho. Se posicionar no mundo, fazer a sua luz brilhar, sem ser ofensivo para o outro e ficar feliz quando alguém brilha. E é uma loucura isso, né? Porque nem Tudo sempre... isso tem a ver com depressão, tá? Tudo isso. Estou fazendo um caminho. Vamos e lá. aí vem aqui quando a gente chega, eu falei dos 3 primeiros chakras. Aí quando a gente chega aqui, a gente tem o quê? Aquela criatura que diz que amor é posse. Eu sempre digo, amor é só amor. Posse é uma pessoa que está doente, ela está sofrendo de possessão, não está amando, né? Ela quer para ela. Então, aquela mãe que vê o filho indo embora, que na verdade tinha posse sobre o filho, deprime, né? Aquela pessoa que quando separa, que quando sai do trabalho. Então, aqui a gente sofre. A gente é convidado ao exercício do desapego. E quem não consegue desapegar e quem quer ter o controle absoluto das coisas, vai chegar aqui e vai fazer o seu processo depressivo mesmo, né? Muito bem, eu reconheço tudo isso, eu vou usar a terapia, eu vou usar o medicamento, mas o que eu vou usar? De prática de yoga. Muita prática respiratória. Comece com as profundas e passe para as respirações estimulantes. E precisa movimentar o corpo, sim. Porque toda vez que a gente respira bem e movimenta o corpo, a gente vai liberar as substâncias químicas necessárias que o cérebro não está produzindo. Quando a gente deprime, as endorfinas, noradrenalinas, as dopaminas, elas entram em baixa produtividade. Então, o medicamento, muitas vezes controlado, ele vem para estimular, para dar um up ali na produção hormonal, de novo, neuroquímica, eu estou muitas vezes ingerindo aquilo que não é produzido, para que com o tempo isso possa ser diminuído e eu possa viver uma vida normal. Para as depressões leves, para as moderadas não se pode falar a mesma coisa, e para as graves, então, aí o acompanhamento medicamentoso talvez seja por uma existência inteira e depende do seu psiquiatra, do seu médico. Não é da minha alçada falar, mas o que eu posso falar é que comprovadamente, cientificamente, o yoga é uma prática que funciona muito para quem tem depressão. Então, se você sofre desse mal, fica como sugestão, nunca como conselho, uma simples sugestão, faça uma prática de yoga, mesmo online, na época de quarentena, que você vai ter efeitos maravilhosos. E se a gente fosse conversar com essa pessoa aqui e agora, além da sugestão da prática de yoga, como que ela poderia buscar mais pelo autoconhecimento e perceber o que está acontecendo à sua volta e como que ela está detonando esse processo de depressão dentro dela mesma? Cris,
acho tua pergunta assim maravilhosa, mas nós não curamos ninguém, mas a gente não se cura sozinho também. Eu acho que a dinâmica da vida é a dinâmica. O Roberto Crema, que é uma pessoa que eu amo demais, que é o reitor da Unipaz no Brasil, é um queridíssimo amigo, adoro o Roberto. E o Roberto Crema, ele sempre fala uma frase que me impacta muito, que ele diz que a cura acontece no encontro. Né? Espetacular. Então, Espetacular, ele é maravilhoso. Então, dependendo do nível de depressão, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu vou precisar do auxílio, às vezes, não só de um profissional, mas de outros profissionais, né? Mas porque assim, ó, quando a gente, vamos analisar a emoção da tristeza, como de outras emoções. A vida é como as estações, a gente vai passar pela tristeza. Isso é natural, nós não estamos ainda, eu vou falar por mim, eu não estou no nível da pessoa iluminada, né? Ou seja, a luz já está em mim, eu já sou um Buda, eu já sou Deus. Mas o que está por fora de mim, que são essas camadas tão espessas, né? É para isso que eu preciso olhar, para os meus arrastamentos. Ora, se essa tristeza perdura por 3 dias consecutivos, eu diria, vamos ficar atentos a isso. E vamos começar, o que Patanjali diz? A sugestão dele chama-se Pratipaksha Bhavana, que significa troque o pensamento ruim pelo bom, imediatamente. Talvez de tudo, o que Patanjali ensina hoje eu falando, na minha visão, nesse momento não deixe o pensamento negativo demorar na sua mente. Troque pelo oposto. Tipo, pensou uma coisa ruim, pense o oposto daquilo. Sentiu tristeza? Acolhe isso, mas faz uma respiração profunda, solta e analisa se essa tristeza tem fundamento. Acho que são coisas mais simples. Eu acho que isso é espetacular, é um grande começo aí, né, para as pessoas que hoje enfrentam isso. Quem já não passou por isso, não é mesmo? Com certeza. Estamos aqui, não tem o certo e o errado, e só são condições humanas. Rô, eu costumo convidar as pessoas que estão aqui conosco para fazer perguntas, participar desse bate-papo no finalzinho. Como a gente já está quase terminando, e como passa rápido, eu ficaria aqui o dia inteiro te ouvindo e ouvindo os seus ensinamentos, né? Nós temos aí pouco tempo para o final, e eu gostaria de abrir tanto para o Bob quanto para a Malu. O Bob falou que daqui a pouco tem que sair, mas se você tiver alguma contribuição, quiser fazer alguma pergunta, Bob, Malu, fiquem à vontade de abrir o microfone de vocês e entrar nesse bate-papo conosco. Oi, Malu, entra aí. Eu conheço vocês dois e sei que os dois são muito profundos, então... Oi, Bob. Olá, tudo bom? Prazer. Oi, Cris, prazer. Bom te ver. Saudade de você, meu amigo. Que alegria Saudade, ter você amigo. Eu que agradeço. Pô, eu cheguei agora no finalzinho, não teria muito a perguntar, não, porque eu estou assim, me conectando com a fala da Rô, adorei aí esse alinhamento aí que você falou dos chakras, e que não adianta nada subir, quando chega lá em cima, volta tudo se não está bem trabalhado nesse processo depressivo. Achei assim, fantástica essa sua analogia, essa sua metáfora aí que você usou. Adorei. Que bom, Bob, que bom. E eu depois eu vou ouvir essa live inteira, viu, Cris? Isso daí vai estar onde, Cris? Porque vai estar no meu canal do YouTube, Cristiane Maziero. Então depois eu vou ver, porque agora eu tenho que sair que eu tenho cliente. É uma pena. Tá bem. O Bob vai ser uma das pessoas convidadas, Rô. A gente vai falar de consciência depois, lá em junho. Obrigada, meu querido. Um beijo para vocês. Prazer. Até breve. Gratidão. Tchau. Malu, você tá aí? Oiê! Nossa, que cabelo enorme, que linda! Malu, vou chegar lá, tá? Eu não quero, eu quero fazer uma pergunta. Quando é que a gente vai se encontrar? Já estamos nos encontrando. De abraço, de chamego, de beijo. Olha, as duas sempre foram convidadas e vão continuar sendo convidadas
para conhecer o espaço do Instituto Alura, Expansão da Consciência. Vocês podem vir a hora que quiserem aqui para a gente fazer. Hoje o Aloysio está lá. Uau! Vamos fazer um curso juntas aí com a Cris, nós três? Vamos! E esse daqui é o Instituto. Vamos? Assim que tudo isso acabar... A gente pode montar um curso aí para o futuro, hein? Vamos. Olha, sim. esse ano mesmo é possível. É possível a gente montar isso aqui esse ano mesmo. Quem sabe no final do ano a gente faz uma imersão. Vamos fazer uma imersão, com certeza. Nós temos 10 lugares aqui para receber, né? Dá para ficar hospedado, Cris? Dá para ficar hospedado. 10 pessoas, a gente consegue acolher 10 pessoas aqui. Olha que legal. Eu Então, durmo com os gatos. Eu também. São 3 gatinhos. O Malu conhece. Eu também. Olha só, então eu vou só fechar. Depois vocês não saem, eu só vou fechar, daí a gente conversa. Eu quero agradecer aqui a Rô Pacheco por estar conosco nesse momento, uma querida, extremamente profunda. Eu não tinha dúvidas de que você ia agregar muito nesse bate-papo. Muito obrigada por estar aqui conosco. E eu espero que em breve aqui você esteja fisicamente. A Malu também, uma grande terapeuta, querida, profunda. Vai ser uma palestrante nossa aqui no espaço. Um beijo para as duas. Rô, sempre convidada para o nosso canto aqui. Gratidão, Cris, imensa, tá? Muito grata e honrada por fazer parte desse movimento. Gratidão, querida. Um beijo.